Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h03. Olá, bom dia. Terça-feira, 6 de fevereiro. Está começando o Elas na Pan e a gente já está em ritmo de carnaval por aqui, viu? Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã aqui na Jovem Pan News Piracicaba. É sempre muito bom ter a sua luxuosa companhia nesse bate-papo que vai ao ar toda terça-feira a partir das 9 da manhã. E você já sabe, a Jovem Pan News Piracicaba é a única emissora com jornalismo 24 horas da região. Então, para ficar bem informado o dia todo, é só sintonizar a sua 99,5 FM. Aqui vai a dica, baixa o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba que você encontra na Play Store e na Apple Store. Fica bem mais fácil, mais rápido ouvir a nossa programação em qualquer lugar que você estiver, tá bom? Olha, gente, daqui a exatos 24 dias eu faço aniversário. E eu estou tendo o privilégio de alcançar a maturidade. Isso é um jeito mais bonitinho da gente dizer que está envelhecendo, né? Envelhecer é um processo que pode ser visto e interpretado sob vários ângulos. O envelhecimento pode ser encarado como um privilégio, afinal, muita gente morre na flor da idade, né? Ele pode também ser visto como algo assustador quando observado sob o ponto de vista das limitações físicas que ele inevitavelmente vai nos trazer. Para alguns, envelhecer acaba com a nossa beleza, para outros, multiplica a nossa sabedoria, experiência e paciência. Para a ciência, o processo de envelhecimento e a sua contenção, o seu retardamento, é um grande desafio. E vemos avanços importantes nessa direção. Eu convidei uma cientista da Unicamp, uma piracicabana PhD em genética, que tem se dedicado às pesquisas sobre envelhecimento. Ela vai nos falar sobre o assunto com muita autoridade e desenvoltura. E o melhor, de forma simples e compreensível, como ela sabe fazer, como ninguém. Ela é o máximo. Se eu fosse você, não desgrudava do rádio nem por um minutinho. Fica comigo, eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. De acordo com dados divulgados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, a população está apresentando um constante envelhecimento. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população, dado que revela uma importante mudança na estrutura etária da nação brasileira. Em números brutos, para você ter uma ideia, esses dados representam um aumento aí de cerca de 9 milhões de idosos no país. Há alguns meses eu assisti a um documentário na Netflix chamado Como Viver até os 100 Anos, Os Segredos das Zonas Azuis, que, aliás, eu indico a você que ainda não viu. Na série, um jornalista percorre os 6 ou 7 lugares ao redor do mundo onde existe a maior população de centenários do planeta. Essas populações têm hábitos simples e é impressionante constatar que adotar alguns desses hábitos poderia nos trazer mais qualidade de vida e longevidade. É bacana viver muito, mas é preciso ter longevidade com saúde, disposição, boa mobilidade e lucidez, certo? Por isso a ciência se dedica tanto ao estudo do envelhecimento. E eu trouxe hoje para um bate-papo de altíssimo nível uma pesquisadora da área. Ela é PhD e livre docente em histologia e embriologia. Seus estudos estão focados em áreas como genética, epigenética e longevidade. Ela é professora da Faculdade de Odontologia da Unicamp, a nossa FOP, e contou
ontem no seu perfil do Instagram que esta é a primeira entrevista dela em rádio. Bom dia, professora Ana Paula de Souza, seja muito bem-vinda à Jovem Pan News, ao Elas na Pan. Obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, bom dia. Agradeço a você, Cris, pelo convite, pela oportunidade, que eu acho sempre muito bacana a gente poder sair da academia, né, dos muros da academia e falar de uma forma mais informal, mais aberta para o público em geral, porque eu acho que esse é o nosso papel, na verdade, como professores, como pesquisadores, levar informação para o público. Isso é muito bacana e você faz isso de forma muito bonita por meio das suas redes sociais, que depois você vai contar das suas redes sociais, de tornar a ciência algo próximo mesmo, né, das pessoas, porque ela está na nossa vida, ela está no nosso dia a dia, ela está na gente, né? Exatamente. A ciência, ela transforma a nossa vida, né? Exato. Eu comecei o programa aqui falando sobre esse documentário, né, Como Viver 100 Anos, das Zonas Azuis e tal. Você assistiu, doutora Ana Paula? Eu assisti, eu também recomendo esse documentário, ele é muito interessante. Recomendo também um mais recente ainda da Netflix, que é Nós Somos Aquilo que Comemos, que lançou em 2024, tá na Netflix. E, Cris, você começou falando uma coisa muito interessante, que é a questão dos dados, né, demográficos aí. A população realmente acima dos 60, 65 anos é a que mais cresce no Brasil e no mundo. Hoje nós somos ao redor de 800 milhões, né, que estão aí nessa casa, mas daqui 25 anos isso tende a dobrar. Espera-se 1,6 bilhões de pessoas no mundo com mais de 60 anos. Nós vamos dominar o mundo, então. Eu estou dizendo que logo eu estou, né, tô chegando na casa dos 60, quer dizer, e a gente espera fazer isso com vitalidade, com saúde. E eu tenho lido a respeito, a gente lê a respeito, que isso se deve em grande medida a um acesso, a um desenvolvimento da ciência, a melhoria da medicina, a mais informações e a baixa taxa de natalidade, né, doutora? É isso mesmo? Exato. A gente tem nascido menos, né? Os casais, hoje em dia, têm um número menor de filhos. E conforme a gente vai tendo avanços na medicina, a gente vai conseguindo prolongar a expectativa de vida. Mas acho que esse é o grande desafio, né? É o envelhecer bem. É o envelhecer com saúde, né? É o colher o melhor que as décadas de vida longevas, elas têm a nos proporcionar. Então, esse é o grande desafio. E uma questão muito importante, Cris, é que até um momento, né, um momento que está ficando cada vez mais para trás, a gente acreditava que a gente estava meio condenado à nossa genética, né, que a nossa genética teria o maior percentual de impacto nessa questão de viver por mais tempo e viver bem. E hoje a gente sabe que não. Na realidade, isso é uma decisão muito nossa, muito nossa. As nossas escolhas ao longo da nossa vida, o nosso estilo de vida, pode impactar essa questão da longevidade com saúde muito mais do que a nossa própria genética. Nós não estamos condenados pela genética herdada. A genética não é a palavra final. Não é a palavra final. E é por isso que a gente ouve falar tanto hoje, imagino, se eu der uma bola fora, você fala aqui, tá, doutora? Que eu sou só uma jornalista. Por isso que a gente fala tanto de epigenética, que é possível mudar os genes, é isso que a epigenética estuda? Sim, a epigenética, ela é uma palavra que está extremamente em voga hoje em dia. Ela é uma área, na verdade, que estuda como o meio ambiente, ele impacta sobre a nossa função genômica, né? A função dos nossos genes. E isso é plástico. Isso não é uma coisa determinada e irreversível. Não, é plástico. Só que não é também uma coisa tão simples como alguns querem colocar. Eu comecei a trabalhar, a estudar epigenética em 2005. Vão-se quase 20 anos já. Um tempo onde muito poucos, né, abordavam esse tema. É um tema apaixonante, é um tema complexo. Por incrível que pareça, é uma área que quase que precede a genética, porque é um termo, Cris, que foi cunhado por um embriologista em 1942, 10 anos antes de Watson e Crick,
publicarem, né, a famosa capa da revista Nature, que era a revista com a hélice do DNA. 10 anos antes, esse embriologista falava já que alguma coisa existia e que controlava os genes. Por quê? Porque em 1942, ele já tinha uma ideia, né, sobre DNA, sobre herança genética. Agora, se todas as células têm exatamente o mesmo genoma, por que elas não são iguais? Então, ele, como embriologista, já teve esse pensamento, né? Eu falo assim, muito à frente do tempo dele, né? Então, alguma coisa existe que controla, que faz essa diferença, né? E ele chamou de epigenética. Epi, aquilo que está acima da genética, controlando a genética. Isso que significa esse termo. E hoje, a gente entende, compreende, né? Não ainda completamente, mas muito melhor, né? O que isso realmente significa em termos de controle dos nossos genes. E a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, o fato da gente se exercitar ou não, o fato da gente se estressar ou não. E quando eu falo de estresse, é estresse psicossocial também, impacta esse mecanismo. Nós vamos entrar nessa seara aí, doutora. Eu queria te pesquisando, logicamente, para conversar com você, a gente, né, procura trazer dados, e eu estava vendo uma matéria na BBC dizendo que o geneticista David Sinclair, você deve ter ouvido falar dele, da Universidade de Harvard, ele disse que envelhecer é uma doença que pode ser curada. E aí eu queria saber se você concorda com ele. Eu sou super fã do David Sinclair. Eu sou super fã. Inclusive, ele tem um livro que virou best-seller nos Estados Unidos. Eu acho que ele não tem tradução. Ele chama Lifespan, esse livro, né? Lifespan, que é longevidade, né? Esse cientista que é, na verdade, um geneticista de Harvard, o ano passado, né? Foi, na verdade, janeiro, fevereiro de 2023, está fazendo um ano. Ele publicou, acho que o artigo talvez mais impactante que eu já tenha visto ao longo dessa minha existência humana. Eu pesquisei direitinho, né, doutora? Ele envelheceu ratos em laboratório. Ele envelheceu e ele reverteu o envelhecimento desses mamíferos em laboratório. Então, ele fez o envelhecimento e ele reverteu o envelhecimento, né, para mostrar qual era exatamente o mecanismo que estava impactando nisso. E ele mostrou, foi uma publicação de altíssimo impacto numa revista científica chamada Cell, que é uma revista, talvez a maior revista que a gente tem em termos de impacto no mundo. E ele mostrou que esse mecanismo está muito ligado a essa questão epigenética. Então, assim, exatamente do nosso estilo de vida, como isso pode impactar. E ele realmente tem essa frase, né? Que para ele, envelhecer é uma doença. Porque nós não estaríamos condenados a envelhecer, no sentido que a gente pensa, né, do envelhecer e adquirir doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, ao nosso sistema motor, auditivo, tudo. Nós não estaríamos condenados a isso, né? Nós poderíamos, ao longo da nossa vida, gerenciar esse caminho, né, esse percurso. Nossa, mas é realmente um trabalho impactante mesmo na ciência, você envelhecer, né, ratos e ver. É uma das perguntas que eu tenho aqui no meu roteiro. Então, é possível rejuvenescer? Quer dizer, à medida que a ciência avançar no estudo do envelhecimento, as pessoas que estiverem doentemente envelhecidas, elas podem reverter esse processo? Caminhamos para entender isso? Sim. É possível? Nós, na verdade, já estamos entendendo isso. Talvez na nossa geração, Cris, a gente ainda não colha clinicamente, né, os benefícios desse entendimento, mas as gerações das nossas filhas, as gerações que estão por vir, com certeza vão se beneficiar muito. É possível, a gente entende já como esse mecanismo do reverter o envelhecimento, a gente está começando a entender, é uma questão genética. O David Sinclair, inclusive, ele tem um artigo que é de 2020, onde ele reverteu a cegueira em animais devido a problemas de degeneração de retina
por meio de um mecanismo de você ligar alguns genes, e esses genes são chamados de fatores de Yamanaka. Yamanaka foi um prêmio Nobel de 2010, se eu não estou enganado. Ele é um pesquisador japonês que está vivo ainda, está na casa dos seus 40 e poucos anos. Super jovem. Jovem. E o Yamanaka, Yamanada, ele na verdade descobriu quais eram os genes que a gente poderia ligar para fazer com que células se tornassem células pluripotentes, as chamadas stem cells, as células tronco, verdadeiramente tronco, né? Então, isso foi um prêmio Nobel. E esses genes, que são 4 genes, o que o David Sinclair ele fez? Usando uma tecnologia muito parecida com a da vacina da Pfizer, de RNA, onde você consegue entregar isso para a célula, ele entregou esses genes na região ali das células da retina do rato. Ele fez uma modulação, né, que a gente chama, né? Ele fez esses genes funcionarem lá dentro, e conforme eles funcionavam de uma maneira que ele conseguia controlar, as células elas iam rejuvenescendo e o rato voltou a enxergar. Sensacional, né? Isso. Falando de uma maneira simples, né? Mais ou menos isso que ele fez. Sensacional. No seu caso, doutora Ana Paula, qual é o foco da sua pesquisa? O que você está trabalhando lá dentro da Unicamp, com a sua equipe? Qual é o foco? Porque é muito amplo, né? Quando a gente fala em envelhecimento, você deve ter, assim, centenas de caminhos a seguir. Qual é o caminho que você tomou? A gente está trabalhando com senescência celular, Cris. A gente envelhece, na verdade, porque conforme o tempo passa, essas células que são chamadas de células senescentes, que falando de uma maneira fácil, seriam as células que estão envelhecendo, elas vão aumentando em número nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, no nosso organismo de uma maneira geral, né? Essas células senescentes, elas não são maldosas, porque, na verdade, a senescência, ela é um mecanismo que o corpo utiliza para que a gente evite a formação de tumores malignos. Então, é como se a gente estivesse, em um determinado momento, né, a célula, no caso, numa encruzilhada. Ou ela sofre uma transformação maligna e vira um câncer, ou ela aciona esse mecanismo de senescência e ela vai para o caminho de envelhecer e finalmente morrer, desaparecer. Então, conforme o tempo passa, esses erros vão aumentando em número. Essas células, elas tomam essa decisão. Ao invés de virar um câncer, elas envelhecem, viram células senescentes. Mas a questão é a seguinte: como controlar esse mecanismo? Como fazer com que essa célula que tem problemas, de repente, ela consiga reparar esses problemas, né? E voltar a funcionar como se fosse uma célula normal, uma célula mais jovem. Então, aqui no laboratório, a gente está trabalhando com isso, a gente está trabalhando, tentando investigar esses aspectos epigenéticos que regem, né, que orquestram a senescência. E a gente trabalha com algumas substâncias que, na verdade, são princípios ativos naturais. E aí é que entra agora a alimentação. A natureza é uma dádiva. Está tudo na natureza, na verdade. E tem princípios ativos que são maravilhosos, que até então nós conhecíamos o papel deles como antioxidantes, e hoje nós estamos entendendo que eles são princípios ativos que realmente podem reverter esse processo de senescência celular. E você tem uma equipe trabalhando com você? São os nossos fiéis alunos de pós-graduação. Né? E estamos contando com apoio, temos apoio hoje para tocar esses estudos adiante, doutora Ana Paula? Não é fácil, Cris. Não é fácil ser pesquisador no Brasil, não é fácil. A gente depende de recurso, a gente depende de recurso que não é da universidade. E o pesquisador está sempre atrás de financiamento, né? Então, no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, que é a agência estadual. Então, a gente sempre submete um projeto e esse projeto passa por uma análise, né? O meu projeto, nesse momento, ele está nessa análise. Ele está nessa análise. Que legal. Sendo aprovado, a gente tem recurso para tocar. Que bom.
Vamos continuar esse papo, daqui a pouquinho a gente vai pro break agora, e daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Ana Paula de Souza, da Unicamp, falando sobre envelhecimento. Fica aí. Elas na Pan. 9h26, a gente está de volta com Elas na Pan. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Ana Paula de Souza, pesquisadora da Unicamp, da FOP, que está estudando aí com muita dedicação os processos de envelhecimento e vai ajudar a gente a ficar mais jovem no futuro, né, doutora? Que bom, né? Sim. Eu quero deixar um recadinho antes aqui. Olha, gente, você tem alguma pergunta para fazer? Manda aqui no WhatsApp para a gente. Anota o número. 97148-2932. Olha, tô vendo aqui no... Ô, Bruno Alves, a gente tá com uma mensagem aqui, olha lá, do Antônio Ortiz. Ele tá falando que tá muito bacana a entrevista, que ele tá muito, muito interessado no que a gente tá falando aqui. Um beijo pra você, viu, Antônio? Ele tá sempre ligadinho. Esse é o ouvinte fiel, né? Um beijo para ele. Então, se você tiver alguma pergunta a fazer ou mandar alguma sugestão de pauta, 97148-2932. Você pode também, né, ir lá no Instagram, conhecer o nosso perfil, @jovempanewspiracicaba, tem bastante informação lá. O meu perfil também, o @papo com Cris, você pode ir lá dar uma olhadinha, ver o que a gente está aprontando por aí. E tem também o meu canal no YouTube, o Papo com Cris. Lá você encontra todos os programas Elas na Pan, arquivadinhos lá, tá bom? Esse que eu tô fazendo com a doutora Ana Paula de Souza, o login tá lá. Você pode conferir, ouvir de novo, para ouvir as dicas que ela vai dar pra gente daqui a pouquinho. Doutora, a gente fechou o primeiro bloco, você estava falando, né, sobre alimentação e que tem, enfim, as descobertas, os estudos estão apontando aí para coisas incríveis, né? Inclusive coisas da nossa natureza brasileira. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que a gente come para ficar mais jovem, doutora? Então, Cris, tem uma gama muito grande de princípios ativos na natureza que são chamados de polifenóis. E dentro desses polifenóis estão alguns que a gente já conhece muito bem, que é o resveratrol, né, que está presente na uva. Tem uma classe que são chamadas de antocianinas. As antocianinas é a substância que dá essa cor roxa ao mirtilo, que dá essa cor roxa à cebola roxa, que dá a cor escura ao feijão preto, ao arroz negro. O roxinho. Essas substâncias, elas têm um potencial antioxidante muito grande, mas na verdade a gente está descobrindo também que elas são senolíticos. O que são senolíticos? Senolíticos são substâncias que justamente combatem essas células que estão passando por esse processo de senescência. Agora, né, a gente já sabe que, por exemplo, o mirtilo tem muito dessa substância, mas o que o brasileiro, por exemplo, não sabe é que o feijão preto é riquíssimo nessa substância, né? Que é nosso, né? Então, uma boa pratada de arroz com feijão fornece uma proteína de boa qualidade, que é proteína vegetal. A proteína é uma questão que eu até quero comentar também. Fornece bastante dessas substâncias antioxidantes. A cebola roxa é fantástica. A quercetina, que é uma outra substância, está muito presente na maçã, muito presente ainda também na cebola, no morango. O morango tem uma substância chamada fisitina. Então, essas frutas que têm esse tom avermelhado, arroxeado, são riquíssimas nessas substâncias. Inclusive, elas são ricas porque elas são frutas de temperaturas mais baixas. E elas produzem essa substância antioxidante justamente para que elas consigam resistir a essas temperaturas baixas, para que elas sobrevivam. É um mecanismo de defesa. Dela de defesa. Isso torna ela mais importante ainda. Só que ela dá de graça para nós. Olha que legal. Ela dá de graça para nós essas substâncias, né? Então, assim, quando a gente vai pro âmbito da natureza, das frutas, dos legumes, das verduras, é maravilhoso aquilo que a gente encontra. Porque a gente tem tantas classes, né, de substâncias químicas que são benéficas, e esses polifenóis, que aparentemente estão aí no topo, né, dessa lista, eles estão presentes em muitas substâncias. Até tem um ditado, né, que diz, né, uma maçã por dia
você fica longe do médico, né? É um ditado, na verdade, em inglês, né? Mas traduzindo para o português, seria mais ou menos isso. E parece que é verdade mesmo, né? E qualquer tipo de maçã? Gala, Fuji, qualquer tipo de Argentina, maçã. Qualquer uma. Qualquer tipo de maçã. Maçã verde já tem outra cor, aí já não isso, é... na verdade, a maçã que tem mais essa casca com esse tom avermelhado. Comer... Me desculpem. Comer com casca, né? Comer com casca, né? Inclusive por conta da fibra também, né? Os alimentos que têm fibra, eles nos auxiliam no controle aí, não apenas da glicose no sangue, mas da liberação da insulina. Isso é algo muito importante. A insulina é um hormônio que a gente precisa controlar a liberação no organismo, é um dos hormônios que está implicado aí com essa possível aceleração desse processo de tornar a célula senescente. Então, controlar essa liberação da insulina é importante. O que controla muito bem é a ingestão de fibras na alimentação. Então, por exemplo, começar o almoço pela pratada de salada, como as nossas avós já ensinavam, sabe? Antes de você comer um doce, comer um carboidrato, comer algo que tenha fibra ou comer uma proteína, isso ajuda no controle dessa liberação da insulina. Carboidrato para o final, então. Carboidrato para o final, mas carboidrato não é um vilão também da maneira como se prega. Na verdade, é o equilíbrio. Saúde é equilíbrio. Nada de mais, nada de menos. É um ponto que eu falei que queria comentar, é a questão da proteína. Hoje em dia a gente vê muita gente suplementando proteína, exagerando inclusive na proteína, principalmente até por uma questão estética, mas quando a gente vai para os estudos de envelhecimento, proteína demais acelera o processo de envelhecimento. Olha só, eu vi no teu perfil alguma menção que você faz ao whey protein, que é o que a galera... Você usa whey protein, Bruno? Adora, né? Usa whey? Não usa. Já usou lá. Bruno já usou. É atleta. Proteína, principalmente proteína de origem animal, ela acelera o envelhecimento. Isso é unânime em todos os trabalhos de pesquisa, todos. No geral, pode ser peixe, frango ou é a carne vermelha? A carne vermelha é pior. Pior. A carne vermelha é pior. Então, se tiver que optar, sempre optar pela carne branca. Exatamente. Se tiver que optar por uma carne branca, optar pela proteína vegetal, que é a proteína que a gente encontra nos grãos, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, quinoa, são as melhores proteínas na realidade. Isso realmente me preocupa mesmo, essa questão de tanta gente fazendo uso dessa suplementação proteica. Muitas vezes se auto-medicando, vamos chamar assim, né? Sim. Usando o próprio critério, né? Sim, porque o ponto é o seguinte, Cris, a via, que a gente sabe que é a via, que a célula usa para construir o músculo, é exatamente a mesma via que vai acelerar a senescência celular. E essa via, quanto mais ela trabalha, mais acelerado fica esse processo. E essa via, ela é diretamente acionada por glicose. Então, a gente tem que reduzir, sim, consumo de açúcar. Esse é um problema, né, doutora? E proteína. Então, é a dose, sabe? Nem 8, nem 80. É a dose, esse controle, né? Então, a gente não pode, na verdade, pender muito para... tem que encontrar o meio termo. Eu falo que saúde, ele é o meio termo. E muitas vezes isso é difícil. O equilíbrio. O segredo sempre é o equilíbrio. E chegar nele é um grande desafio para todo mundo. Exato. Né? Em qualquer coisa na vida. Inclusive, né, para a questão da saúde. Porque às vezes a gente tende a exagerar, né, nas questões. Eu quero perder peso rápido. Exatamente. Eu quero ficar mais jovem rápido. Exatamente. Não é um processo, né? Quando a gente observa os longevos, né, por exemplo, nas Blue Zones lá, que é o documentário do Netflix... nenhum longevo ele tem um tecido muscular super desenvolvido. O que a gente repara? São pessoas, na verdade, que têm um perfil de ser uma pessoa que tem aquele equilíbrio entre a massa muscular e a massa adiposa. São pessoas que têm o que os nutricionistas chamam de MC,
dentro do normal, né? Não são musculosos, não são pessoas hipertrofiadas. Não são atletas, né? Nenhum deles frequenta academia. Não vamos falar, não que academia, mas assim, eles têm uma atividade. A gente na vida moderna hoje, às vezes a gente vive muito sentado, às vezes precisa lançar a mão daquele momento com aparelhos dentro de uma academia, com orientação profissional. Mas manter-se ativo, a gente vê mesmo nesse documentário, os japoneses que cuidam da horta, do jardim, os italianos que moram em lugares com ladeiras e vão para a igreja, fica lá em cima, eles sobem aquela ladeira, né? Tem as pernas fortes, né? Exatamente. Então é bem isso. Você falou de pernas, uma coisa super interessante, a gente sabe hoje em dia que força nas pernas tem uma relação com longevidade. Né? O manter a força muscular nas pernas é muito importante, inclusive para prevenir doenças relacionadas ao sistema nervoso central, demências, Alzheimer, ter força nas pernas. O nosso tecido muscular, ele recebe muito, né, do que a gente chama de junções neuromusculares. A gente tem uma comunicação aí entre os dois tecidos. E quando o músculo ele contrai, ele libera substâncias, né, que caem na corrente sanguínea, mas que também penetram diretamente por essas terminações nervosas, que são substâncias saudáveis à nossa célula nervosa. Então, o músculo em contração é músculo que gera saúde para o nosso corpo como um todo. Ele está queimando glicose, ele está ajudando a baixar esses níveis de glicose, ele está diminuindo inflamação no nosso organismo, ele está liberando essas substâncias que são saudáveis ao nosso sistema nervoso central. Ou seja, né, porque daquela ladainha, né, pratique atividade física, não é por estética. Músculo contraindo é saúde. Eu sempre corri. Quando criança e quando adolescente, eu pratiquei muito esporte, natação, fazia atividade física. Mas depois aquilo saiu da minha vida por muito tempo. Depois eu retomei o hábito da caminhada por 4, 5, eu estava pré-diabética, fui andar. E não precisei tomar nenhum remédio, foi ótimo. Aí caí de novo no sedentarismo. E agora, quando você olha que você já andou mais da metade do seu caminho, você quer chegar no próximo trecho da jornada tendo autonomia, podendo ter força nas pernas, nos braços, tendo autonomia para caminhar, né? Você quer ter uma velhice que você possa. E aí que eu vejo a importância, né, de ter o preparo físico, de estar. Tô me organizando para ir já começar esse mês essa atividade e tornar isso realmente um hábito na minha vida. Tá certíssimo, Cris. Porque eu não quero ser um saco de batatas para minha filha carregar, entendeu? Eu não quero apoio para caminhar. Né? Já saí da fase, eu quero pulmão durinho e peito em pé, não é isso. Eu quero saúde, quero mobilidade. Exatamente. E quando a gente pensa, por exemplo, em medicina preventiva não significa você ter um problema, chegar no médico e tentar reverter esse processo. Não, medicina preventiva é para sempre, ela começa no dia que a gente nasce. Então, quando essa questão, né, de estilo de vida, na verdade é uma conscientização. A alimentação não é dieta, a alimentação é algo que a gente tem que interiorizar e compreender o benefício dela. Atividade física não é estética, atividade física é saúde. A estética a gente vai colher como uma consequência muito bem-vinda. É isso mesmo. Doutora Ana Paula, para fechar esse bloco, você já mencionou aqui uma série de coisas, eu queria que você fizesse um compilado para a gente fechar esse bloco. O que se sabe até agora pela ciência, né, sobre como alcançar a longevidade com saúde? Você já mencionou aqui a importância da gente se movimentar, a importância de ter uma alimentação equilibrada. Tem mais alguma coisa nos estudos que você acessa, das pesquisas que você faz, que você acha que é interessante compartilhar com a nossa audiência? O que mantém a gente no caminho da longevidade com saúde? Compilando, Cris, atividade física, uma alimentação onde a gente tenha muito mais, na verdade, um consumo de vegetais, frutas, do que proteína animal. Meditação, por incrível que pareça, tem sido colocado como algo associado. Meditar. E algo que eu acho fantástico, se educar, se instruir. Educação,
os pesquisadores também têm colocado nessa bandeja como algo que leva à longevidade. Quanto mais informação, quanto mais interesse a gente tem, o indivíduo ele não é uma questão assim, de ser imposto para ele, que ele tem que fazer aquilo, mas não, é de compreensão. Ele vai compreendendo aquilo e aí é uma transformação interna. Não é alguém que vai chegar e vai impor, você tem que fazer isso. Não, você vai entendendo aquilo e você vai mudando os seus hábitos. Então, educação tem sido colocado nessa bandeja. A gente pode entender educação como aprenda sempre algo novo? Tenha interesse em aprender algo novo? Tenha sempre interesse em entender algo novo, porque você vai manter o seu sistema nervoso ativo, né? E isso também vai representar saúde para ele. Bioquimicamente, quer dizer assim, tudo que se o corpo não está usando, para ele não faz sentido manter. Se está usando, faz sentido manter. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na célula nervosa, ok, está entrando informação, eu estou recebendo, vamos lá manter esse tecido ativo, funcionando, né? Então, é como se o corpo entendesse isso toda vez que eu pego uma página, seja de uma página qualquer, e faço uma leitura. Eu estou dando estímulo. Estou dando estímulo. Isso aí. O senhor Antônio Ortiz está falando que o suco de maçã é ideal. É bom o suco de maçã, doutora Ana Paula? A gente deve tomar? A maçã é boa, mas como a maçã ela tem muita frutose, e frutose é um carboidrato, a fruta, quando ela é, na verdade, ingerida, a fruta mesmo, né, não na forma de suco, é melhor do que o suco, porque o suco libera essa frutose de uma maneira muito rápida para o fígado processar, e hoje a gente sabe que isso pode gerar algum tipo de malefício da mesma maneira como a glicose. Então, a fruta. Moderação. Fruta. Coma a fruta. Viu, Antônio? Você ouviu? Come a maçã, melhor do que tomar o suco. É isso aí. Vamos pro break, doutora. A gente volta depois pro último bloco. Gente, esse papo tá muito bom. Fica aí que tem mais informação para você. Elas na Pan. 9h46. Voltamos com Elas na Pan. E a gente quer dar um recadinho aqui, trouxe a Ana Braga. Ana Braga sempre tem uma palavrinha bacana para o nosso Elas na Pan. Vamos lá, Bruninho, de Saindo da Caixa? Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Olá, meninas. Todas as vezes que nós nos relacionamos com alguém, forma-se um vínculo, um cordão energético entre as pessoas. Nós estamos sempre interligados a tudo que acontece no nosso entorno. Que acontece com os nossos familiares, com os nossos amigos e com as pessoas que a gente convive de uma forma geral. E isso é muito importante a gente saber por dois motivos. Primeiro, para a gente perceber com quem nós estamos nos relacionando. Porque esse vínculo vai existir e essa interligação vai existir. E segundo, a gente perceber como nós estamos nos vinculando às situações. Não existe uma situação onde eu me dê bem e o outro não. Toda dor do outro interfere em mim, chega em mim. Você percebendo ou não, sentindo ou não. Pessoas mais sensíveis sentem a dor do outro. Fico por aqui te deixando com essa reflexão e um beijinho bem apertado em seus corações. Elas na Pan. Mas, gente, tem tanta informação com essa doutora Ana Paula sobre envelhecimento que vocês não têm noção. A gente fica aqui só de tititi nos bastidores. Antes de voltar para nosso último bloco com ela, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês do Mercadão dos Óculos, a rede de óticas mais premiada do Brasil. As férias já acabaram, né? A garotada tá voltando aí para a rotina escolar. É importante que você leve seu filho, sua filha para uma consulta com o oftalmologista, né? Ele chegar bem ajuda a ter um melhor aprendizado. Outra dica importante é que o Mercadão dos Óculos continua com a promoção Volta às Aulas. Você faz os óculos do seu filho com as lentes Eurolux Kids e ganha até duas trocas de lentes ao ano. Não é bacana? Passa lá no Mercadão dos Óculos e aproveita essa promoção. Você vai lá, você fala com a Luana, o Wellington, a Thaís, a Juliana, que esteve aqui comigo, né? Eles vão te atender com carinho
e atenção que você merece. O Mercadão dos Óculos fica na Rua Rangel Pestana 962, entre a Governador e a Benjamin Constant, bem no centro, gente. Tá muito fácil chegar lá, tá bom? Vai lá no Mercadão dos Óculos. Bora continuar a prosa com a nossa querida doutora Ana Paula de Souza. A gente está falando sobre as pesquisas que ela faz aí em torno do envelhecimento. Doutora, me diz uma coisa. Suplementação de colágeno, a gente vê a mulherada enlouquecida tomando colágeno em balinha, colágeno em pozinho, colágeno... Funciona? A gente consegue ficar com a pele melhor usando colágeno? Infelizmente não, Cris. É sério? Infelizmente não. Eu falo que é uma das maiores fábricas pra gente gastar dinheiro que já foram inventadas. E eu só vou dizer uma coisa. Eu conheço muita gente que trabalha com colágeno, pesquisa colágeno, e eu não conheço ninguém entre essas pessoas que conhecem sobre biologia do colágeno que faça suplementação com colágeno. É sério? Então, assim, coma bem. Quer não perder o colágeno na pele? Usa filtro solar. O sol, na verdade, é o que mais faz o nosso colágeno, não apenas do rosto, né, ser degradado, do corpo inteiro. Então, por exemplo, a gente está nesse verãozão aí, o pessoal torrando no sol, da meio-dia, 1h da tarde, sem nenhuma proteção solar, além do risco, né, do câncer de pele, óbvio. Que aumentou, inclusive, a incidência. Exato, viu? que a gente está com uma radiação super forte, essa radiação está degradando todo o teu colágeno. Todo o teu colágeno, porque a radiação solar, ela causa uma inflamação na pele. E é irreversível, doutora Ana Paula, isso? Essa degradação? É. A depender da idade é. A depender da idade é. Após os 25 anos, na verdade, né? Porque após os 25 anos, a balança nossa aí entre o quanto o corpo consegue produzir e o quanto ele degrada, ela fica desequilibrada. Ele começa a degradar mais do que produzir. E se a gente, por exemplo, se expor ao sol, a gente vai acelerar esse processo de degradação do colágeno. Então, não existe repor colágeno via oral e também essa coisa de pé de frango, não tem como repor. Como é que a gente faz o organismo fabricar mais colágeno? Na verdade, quando a gente tem uma alimentação rica, né, nesses aminoácidos que estão na cadeia da proteína colágeno... Que são, por exemplo, a pele do frango realmente tem, só que ela é riquíssima em colesterol também. Então, você tem um bias, né? Quando você se alimenta bem, Cris, o teu corpo, ele já está suprido das necessidades dele, e é como se a gente deixasse, né, para essa inteligência orgânica nossa fazer uso daquilo que a gente está entregando para ele. Quando a gente suplementa colágeno, o corpo vai entender da mesma maneira. Esse colágeno não vai parar na tua pele. O corpo, ele vai quebrar isso, né, em tijolinhos, e ele vai usar da maneira que ele mais necessita. Muitas vezes não é para construir colágeno, é para outra coisa. Então, a gente não consegue guiar isso. A gente precisa entregar essa matéria-prima, né, por meio da alimentação saudável, para o corpo poder utilizar. E não é só proteína. Para construir colágeno, a gente precisa de vitamina C em níveis adequados, a gente precisa de zinco em níveis adequados. Então, alguns minerais entram, né, nesse processo. Aí teria uma suplementação vitamínica, exato, orientação médica. Exato, mas o processo da biossíntese do colágeno é um processo cheio de etapas, é um processo complexo. O colágeno é a proteína estrutural mais abundante que a gente tem no nosso organismo e ela é uma proteína complexa. Então, assim, a suplementação com colágeno, você só está entregando matéria-prima, mas você não tem nenhuma certeza que isso vai ser, na verdade, transformado lá no final da ponta em colágeno. Perfeito. Olha aí o recado importante. Outra coisa, doutora, a gente está indo para a reta final, mas a gente ouve muitos especialistas, muita gente também nas redes sociais falando da relação jejum intermitente com rejuvenescimento ou com saúde. E, em relação ao rejuvenescimento ou ao retardamento do envelhecimento, tem alguma relação mesmo, doutora? Cris, foi um prêmio Nobel de 2016, mas ele não estudou jejum intermitente. As pessoas confundem muito. Esse pesquisador, que era um pesquisador japonês, ele estudou durante a vida toda dele um processo celular chamado de autofagia. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que quando você tem uma depleção energética no corpo, você fica durante muito tempo sem receber um alimento, o corpo ele liga esse processo chamado de autofagia, onde as células começam a quebrar aquilo
aquilo que está ruim dentro do organismo para gerar uma energia compensatória. Então, quando você, por exemplo... É uma faxina. É uma faxina. Quando você faz um jejum de 12 horas, jantei às 8 da noite e vou tomar meu café da manhã às 8 da noite, teu corpo já ligou esse processo de autofagia, já é o suficiente. 12 horas. 12 horas. Você não precisa fazer nenhuma loucura de 16, 18, 20 horas. Não precisa. Então, assim, pensando no processo de autofagia, realmente é saudável esse jejum de 12 horas, né? Agora, pensando em você emagrecer, o que faz a gente emagrecer é você ficar em déficit calórico. E, aliás, quanto menos calorias a gente realmente come, a gente realmente retarda o envelhecimento. Isso também já é unânime. A gente sabe. Vê, né? A gente mais magra vive mais. É impressionante, Exato. né? Quanto menos caloria a gente ingerir, menos combustão por estresse oxidativo, nitrativo a gente gera no nosso corpo. Então, isso previne o envelhecimento. Então, as pessoas que querem, por exemplo, emagrecer fazendo jejum, ela tem que fazer uma janela onde ela fica em jejum, mas depois ela não pode compensar comendo demais enquanto ela está na janela alimentar. Porque eu já vi gente que fez 24 horas de jejum e foi quebrar no McDonald's, doutora. Isso tudo, imagina, então, né? Não e adianta. deve ser horrível para o organismo, né? Não você adianta. Receber. E alguns estudos também, assim, a gente não tem certeza ainda de quão seguros são esses jejuns muito longos para o organismo. Tem estudo mostrando que jejum muito longo pode gerar um problema relacionado ao sistema cardiovascular. Então, alguns estudos apontam que jejum muito longo pode gerar um certo risco. Qual seria o limite seguro na sua avaliação? Entre 12 a 14 horas. 12 a 14 horas. 12 a 14 horas. Nada também muito essa loucura de fazer jejum e ir para atividade física em jejum. Eu falo que cada pessoa é uma pessoa. Você não sabe como o teu corpo vai se comportar. A gente tem uma questão, por exemplo, de pressão arterial. A gente tem uma questão de glicemia. Isso é muito individual. É muito complexo, né? Muito cada um complexo. É um mesmo, né? Acho que a gente não pode colocar algo protocolar para todo mundo. Cada um é cada um. Por isso a importância do acompanhamento médico, né? Com certeza. O exercício físico, doutora Ana Paula, o que é seguro, o que é recomendável? Para quem pensa em se manter jovem, em ter, né, disposição, ter mobilidade, ter flexibilidade, força muscular, o que você recomenda? Eu acho que a gente precisa sempre também ter essa individualidade, né? Por exemplo, uma pessoa que tem já um problema instalado cardiovascular, é preciso mensurar o esforço que essa pessoa pode ser submetida. Eu acho que o exercício físico moderado é talvez, né, o mais apropriado. Então a gente tem que pensar também nessa intensidade aí dos exercícios físicos. É tudo muito individual, por isso a importância de você ter sempre um profissional com você avaliando, né? Isso com aí. certeza. Só para fechar rapidinho, você falou aqui de relógio biológico e relógio cronológico. Como é que é essa história, doutora Ana Paula? O nosso relógio biológico, a nossa idade biológica, não necessariamente acompanha a nossa idade cronológica. Você pode ter 50 anos e, na verdade, um corpo de 60. Você pode ter 50 anos e um corpo de 40, 30, a depender das escolhas que você faz ao longo da nossa vida. Né? E a gente pode trabalhar isso, esse alinhamento pode aí. trabalhar, isso é sabido, inclusive já tem como mensurar essa idade biológica por meio de testes epigenéticos. Que bacana. Doutora Ana Paula, eu vou ter que me despedir de você. Uma pena, porque o bate-papo está muito bom. À medida que os seus estudos forem avançando, a gente vai trazendo você aqui para contar as novidades. Tomara que a FAPESP libere aí o financiamento da sua pesquisa. É importante a gente ter isso, né, no Brasil. O Brasil tem mentes brilhantes, a gente precisa de incentivo para isso. Então, eu quero agradecer, aceitar o meu convite, a sua presença aqui, viu, doutora Ana Paula? Eu agradeço, Cris, e estou aqui à disposição. Deixa seus arrobas, por favor, suas redes sociais. A minha rede social, né, que acho que eu mais uso é o Instagram, que é professora Ana Paula de Souza, né?
E tô lá no Instagram sempre dando umas dicas. Tem dicas ótimas, gente. Eu recomendo que vocês conheçam o perfil dela. Bom, eu vou fechar o programa aqui com uma mensagem muito humorada do querido, saudoso Milor Fernandes. Ele disse o seguinte, doutora Ana Paula: qualquer idiota consegue ser jovem. É preciso muito talento para envelhecer. Né? Excelente. E vamos envelhecer com talento, se cuidando. É isso aí, gente. Obrigada, Bruno Alves, pela companhia aqui na técnica. Obrigada a você na nossa audiência. Semana que vem é carnaval. A gente não tá aqui, tá? Só no dia 20 a gente volta com Elas na Pan. E eu tenho sempre convidadas incríveis para vocês. Um beijo, Piracicaba e região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.